Olá você, a Química chegando daqui a pouquinho no Projeto Eureka com o professor Matheus. E a pergunta é muito simples, o que os carboidratos têm a ver com a química? Tem mais a ver com a biologia ou tem mais a ver com a nutrição? Não. Tire isso de lado, preocupe-se com o estudo da química daqui a pouquinho, mas vale aí uma dica interessante. Comer uma massa caprichosa é de bom tom. Isso melhora o raciocínio, faz com que você fique mais agitado em certos aspectos, mas não exagere. Comer essa massa antes de dormir e depois ter aula já no dia seguinte, isso pode gerar um peso, uma insônia e uma encrenca para o dia subsequente. Boa química, boa aula, Matheus. Alunos, telespectadores do Eureka, estamos indo para a nossa terceira aula de Química e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da tabela periódica. Antigamente, a tabela periódica era um terror para os estudantes de Química que estavam pretendendo ingressar na universidade, porque pregava-se que tinha que se decorar a tabela periódica. Hoje, felizmente, nós não precisamos mais disso. A tabela periódica ela funciona como um dicionário. Nós temos um certo vocabulário, esse que nós nos utilizamos aí para todas as nossas comunicações. A mesma coisa tem que acontecer com a tabela periódica. Eu tenho que ter um certo vocabulário dela, quer dizer, eu tenho que saber algumas partes dessa tabela. Só que sempre que surge uma palavra que eu não conheço, eu vou até o dicionário e consulto. A tabela periódica funciona exatamente assim. Quer dizer, apareceu um determinado elemento que eu não sei exatamente quem é, nós vamos até a tabela periódica e, através da sua consulta, nós retiramos uma série de informações. Você já viu que na tabela periódica nós temos aí as linhas verticais e as linhas horizontais. As verticais são aquelas que são chamadas de grupo ou família. E elementos que fazem parte de uma mesma família, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Já as horizontais é o que é chamado de período. E elementos que fazem parte de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas. Hoje o que nós queremos explanar aqui são as propriedades periódicas. E aí nós temos que começar falando na definição. As propriedades periódicas são aquelas que crescem e decrescem com o aumento do número atômico. Nós vamos explanar 4 propriedades, só que a principal delas, que é essa primeira, é o que nós chamamos de raio atômico. Quando nós pegamos a tabela periódica, como é que eu consigo fazer a identificação entre 2 ou mais elementos? Qual deles seria o que tem o maior raio ou o menor raio? Olha, quem define maior ou menor raio, numa primeira análise, é o número de camadas. Aquele elemento que tem o maior número de camadas é o que tem o maior raio e pronto. Se nós pegássemos uma família, vamos pegar como exemplo a família 1A, e aí você vai acompanhando aí na tela. Começa lá com o hidrogênio, que está no primeiro período, portanto, tem uma camada. Nós temos logo abaixo do hidrogênio o lítio, segundo período, 2 camadas. Em seguida temos o sódio, terceiro período, 3 camadas. Depois o potássio, quarto período, 4 camadas. Quer dizer, conforme nós vamos descendo uma família na tabela periódica, nós estamos tendo um aumento no número de camadas, um aumento no número de níveis de energia. E se eu estou aumentando o número de camadas, o raio atômico também está aumentando. Então, para elementos que fazem parte de uma mesma família, aquele que apresenta o maior raio é o que está mais abaixo. Ah, mas e num período? Nós falamos que elementos que fazem parte do mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. Tendo o mesmo número de camadas, o que é que vai definir quem tem o maior ou menor raio? Nós sabemos que no núcleo do átomo nós temos lá a presença dos prótons. E lá na parte periférica nós temos os elétrons. E entre as cargas positiva, prótons, e elétrons, negativa, é inevitável. Nós temos aí as forças de atração. Aí nós temos que imaginar o próton lá no núcleo atraindo os elétrons que estão lá na eletrosfera. Quanto maior for essa força de atração, mais próximo do núcleo esses elétrons vão chegar, o que me garante um raio menor. Nós vamos pegar como exemplo o segundo período da tabela periódica que eu queria que você acompanhasse aí na tela. O primeiro que aparece é o lítio. O lítio ele tem número atômico 3, quer dizer, ele tem 3 prótons no seu núcleo. O que vem ao lado do lítio, nós temos aí o berílio, tem 4 prótons no seu núcleo.
Lá do outro lado da tabela aparece o boro nesse mesmo período, que tem número atômico 5, quer dizer, 5 prótons no seu núcleo. Olha só o que está acontecendo. Conforme nós vamos caminhando num período da esquerda para a direita, está aumentando o número de prótons, quer dizer, está aumentando a quantidade de cargas positivas. Para átomos que apresentam o mesmo número de camadas, lembra? Quanto maior for a quantidade de cargas positivas, mais os elétrons vão ser atraídos por esses prótons, garantindo um raio menor. Então, conforme nós vamos caminhando na tabela da esquerda para a direita, vai aumentando essa força de atração e, como consequência, nós temos uma diminuição no raio. A conclusão que nós temos que tirar. Na tabela periódica, numa família, o elemento de maior raio é aquele que está mais abaixo porque tem o maior número de camadas. Dentro de um período, o de maior raio é o que está mais à esquerda, que é aquele que apresenta a menor quantidade de prótons. Por isso que nós podemos reduzir tudo que nós explicamos em relação ao raio atômico dessa maneira que você acompanha aí na tela. Esse retângulo está representando aí a tabela periódica. No período, o raio cresce da direita para a esquerda. E na família, o período cresce de cima para baixo. Então, quer dizer que o elemento que apresenta o maior raio é aquele que está mais à esquerda e mais abaixo. Fala, bom, mas se o que tem o maior raio é o que está mais à esquerda e mais abaixo, o que tem o menor raio é o que está mais acima e à direita. Se você observar aí na tabela, nós teríamos o hélio, um dos principais dos gases nobres. Outra propriedade que é importante demais é a energia ou potencial de ionização. E aqui nós temos que começar falando em definição. Energia ou potencial de ionização é a energia gasta para arrancar um elétron de uma espécie química no estado gasoso. Eu disse arrancar elétrons. Então, se eu vou arrancar elétrons de um átomo, quer dizer, eu estou fazendo esse átomo perder elétrons. Quer dizer, a energia de ionização é a energia envolvida para a formação de cátions, de espécies químicas dotadas de carga positiva. Eu queria que você acompanhasse agora na tela para a gente fazer esse raciocínio. Nós temos aí esses dois átomos. O primeiro átomo apresenta 2 camadas. O outro átomo apresenta um total de 3 camadas. O elétron que nós arrancamos é sempre o elétron que está lá na camada de valência, quer dizer, na camada mais externa. Então, para arrancar esse elétron do primeiro átomo, que apresenta 2 camadas, nós vamos gastar uma certa energia, que é chamada de energia de ionização. Para arrancar o elétron de valência do outro átomo, nós vamos gastar uma energia, que é a energia de ativação. Mas se você observar, o átomo de menor raio, o elétron está mais próximo do núcleo. Ah, mas se está mais próximo do núcleo, está mais atraído por ele. Se está mais atraído, significa que vai ser mais fácil de a gente arrancar. Quer dizer, os elementos que apresentam as maiores energias de ionização são aqueles que têm o menor raio, os elétrons estão mais atraídos pelos núcleos e, por isso, muito mais difícil de serem arrancados. Resumindo a energia de ionização, no mesmo esquema que nós fizemos com o raio atômico. O retângulo representa aí a tabela periódica. Nós vimos que a energia de ionização cresce para onde o raio atômico diminui. Então, na família, a maior energia de ionização é o que está mais acima. No período, o que tem a maior energia de ionização é o que está mais à direita. Vale a pena a gente ressalvar que quem tem a maior energia de ionização é o que está mais acima e mais à direita. E mais acima e mais à direita na tabela periódica nós temos aí o hélio, como eu já disse, o principal dos gases nobres. Vale a pena a gente chamar a sua atenção com relação à energia de ionização, também levando em conta as características desses elementos. Quando nós pegamos a tabela periódica, esses elementos que estão do centro para a esquerda são os elementos que são chamados de metais. E uma das propriedades dos metais é exatamente a formação de cátions. Um metal, para ficar estável, ele perde elétrons. Bom, se a propriedade do metal é perder elétrons, quando a gente vai querer arrancar um elétron dele, não vai ser tão difícil assim, porque a propriedade dele já é perder. Quer dizer, os metais, eles apresentam baixas energias de ionização. Caminhando mais à direita na tabela periódica, nós encontramos os ametais, ou não metais. Os não metais são espécies químicas que, para alcançar a estabilidade, eles ganham elétrons. Imagine você, a propriedade dele é ganhar elétron.
Aí nós vamos lá e vamos querer arrancar elétron dele. Ele não vai querer deixar, né? Nós até conseguimos, mas a energia gasta é uma energia alta. Quer dizer, os não metais apresentam uma energia de ionização superior à dos metais. E quando nós chegamos na última coluna, que são os gases nobres, por que nobre? Porque esses gases, eles se encontram naturalmente estáveis, né? Quer dizer, esses gases, eles não fazem as ligações químicas convencionais. Quer dizer, eles já estão completamente estáveis. Bom, se ele está estável e a gente vai querer arrancar elétrons dele, aí é que ele não vai deixar mesmo, né? Quer dizer, os gases nobres, eles são os donos das maiores energias de ionização. Então, quando nós temos elementos de um mesmo período, quem apresenta a maior energia de ionização é o gás nobre correspondente a esse período. Na sequência, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar ligações químicas. E quem explica a ocorrência de uma ligação ser uma ou outro tipo de ligação são essas propriedades periódicas. E uma coisa que a gente tem que guardar bem, os metais são aqueles que são os mais fáceis de arrancar elétrons, quer dizer, são aqueles que apresentam as menores energias de ionização. E também é importante guardar que os não metais apresentam energias de ionização altas, porém, são energias de ionização menores do que a dos gases nobres. São muito maiores do que a do metal, porém, menor do que a do gás nobre. Nós citamos aqui ligações químicas. E a energia de ionização, ela é responsável por explicar uma parte dessas ligações. Nós temos que falar também sobre outras propriedades que não só aparecem diretamente no exame, como vão facilitar para a gente entender direitinho como é que acontece a união entre átomos. Só que essas outras duas propriedades, aguardem o próximo bloco.